Saudações, galera. Hoje nós vamos construir uma aplicação com banco de dados. Vocês vão ver que é super simples, é tranquilo. Então vamos lá. Primeiro passo, vamos criar uma pasta para armazenar o banco de dados. Clicar aqui no Windows Explorer, unidade C, nova pasta. Vou chamar essa pastinha de Master. Abrir a pasta. Aqui vou criar mais uma pastinha. Vou usar o menu rápido agora. Novo, pasta. Vamos chamar essa pastinha de tabelas. Essa pasta tabelas vai armazenar o banco de dados. Essa aqui é a pasta raiz. Eu vou criar também uma pasta chamada fonte para poder armazenar o código fonte do sistema. Aí, beleza. Então as pastas estão criadas. Agora eu vou criar o que? Eu vou criar o alias. Mas o que é o alias, professor? É o apelido que eu vou dar para o meu banco de dados. Quando eu quiser se referir ao banco de dados, o sistema vai direcionar para o alias. Certo? Eu vou usar esse carinha aqui, ó, BD Administrator. Só pode fazer por aí, professor? Não, existem outros caminhos. Esse aqui é o que eu vou usar. Então tá aqui, eu venho em Object, New. Vou escolher aqui, desculpa, vou escolher Paradox 7. Onde é que você está? Não estou vendo aqui, vou escolher o Standard. Então. O nome do alias vai ser Poesia. Aqui eu vou informar aonde está a pasta. Ó, PF é caminho. Vou informar onde é que está a pasta. Vamos procurar a pastinha que nós criamos. Pasta master, tabelas. Está aqui. Pronto. Então esse alias vai apontar para essa pasta, tabelas. Agora eu vou aplicar. Salvou. Beleza. Bom, agora eu vou criar o banco de dados. Para isso eu vou usar esse carinha aqui, o Database Desktop. Mas professor, posso usar outros programas? Pode. Pode usar o Access, pode usar o SQL, pode usar uma série de outros programas. Eu vou usar esse aqui. Tem que fechar esse carinha aqui primeiro. Certo. Novo. Aí. Bom. Arquivo. Novo. Table. Aqui sim que está o Paradox 7. Né? Ok. Bom, agora eu vou criar os campos. Né? Vou criar os campos do meu banco de dados. Primeiro campo, código. Obviamente vai armazenar o código dos meus registros. Que tipo de campo é esse? Ele vai ser um campo autoincrementável. Esse sinalzinho de mais significa que esse campo é autoincrementável, ou seja, ele automaticamente vai sendo incrementado. 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Aqui na chave key eu vou colocar um asterisco, o que significa dizer que ele é a chave primária, é o campo principal do meu banco de dados. Ele não pode se repetir, por isso tem esse asterisco aqui. É um campo que não se repete, não vai ter dois códigos 1, não vai ter dois códigos 7. Só pode ter um código 1, um código 7 e assim sucessivamente. Então é a chave primária. Outro campo que eu vou precisar, autor. Tá, do que eu estou, banco de dados do que eu estou criando aqui? Eu vou criar um banco de dados para armazenar poesias e o nome do autor. Poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser um banco de dados para um pet shop, um banco de dados para um escritório de advocacia, um banco de dados para um consultório odontológico. Aí você vai ver a necessidade do seu cliente. Vou fazer o exemplo aqui com poesias. Campo autor, o tipo do campo é alfa, ou seja, string, tamanho 50 caracteres.
Ah, eu posso botar mais? Pode botar um campo maior ou menor. Eu vou precisar do campo título, vai ser o título da poesia, vou chamar de alfa, 30 caracteres. Aqui eu vou dizer que esse campo, eu vou criar um campo secundário em cima desse campo aqui, para poder fazer pesquisas mais rápidas. Secundário index, definir, clico no título, vou dizer que é um campo único, que a informação ali contida não pode se repetir. Aqui o nome do índice, ind título. Para que serve isso, professor? Se você for fazer pesquisas no seu banco de dados futuramente, e essa pesquisa for rodar dentro de um do while, ou seja, pesquisa sequencial, você vai notar que a lentidão da pesquisa vai crescer conforme o seu banco de dados cresce. Isso não é interessante, porque o seu usuário vai te chamar e vai falar: essa pesquisa, o sistema está muito lento. Então a solução é criar um índice secundário, que vai tornar a pesquisa muito mais rápida. Eu estou te passando essa dica, mas eu aprendi isso aí dando cabeçada, né? Aprendendo na marra. O cliente me chamava: ó, tá lento o sistema. Eu descobri que tinha que fazer isso aqui. Agora o campo poesia. Eu vou dizer que esse campo aqui é do tipo mem. E o tamanho, vou colocar 240 caracteres. Beleza, meu banco de dados está pronto. Se eu quisesse, poderia colocar outros campos aqui. Data da criação, contexto da criação, etc. Mas é só uma videoaula didática, vou colocar poucos campos para ficar curta. Vamos salvar. Salvar na pasta tabelas. E o nome vai ser poesias. Vou chamar poesias. Tá bom, esse nome aí tá bom. Salvar. Criamos o banco de dados. Beleza. Vamos partir para a programação agora. Abrir o Delphi. Poderia usar o Lazarus, mas vou usar o Delphi. Vamos averiguar se está gravando. Está gravando direitinho ali. Certo. Primeira coisa que eu vou fazer é trocar o formulário, o caption do formulário. Ao 03 banco de dados. Faltou um detalhe importante aqui. É isso aí. Professor Pablo, mestre Márcio. Bom, mudei o caption, agora o que eu vou fazer? Eu vou criar o data módulo, ou seja, o módulo de dados, o local que vai armazenar os componentes que vão administrar o meu banco de dados. New data módulo, tá aqui, criei o data módulo. Lembrando, para que isso aqui vai servir? É aqui que vai armazenar, vai ficar armazenado os componentes que vão administrar o banco de dados. Eu vou precisar aqui a paleta Data Access, eu vou jogar aqui dentro um componente Data Source. Para que isso vai servir, professor? Para controlar nosso banco de dados. Vou aqui na paleta BDE e vou jogar um componente Table. Só preciso desses dois. Muito bem. Agora eu vou configurar esses dois componentes aqui. O Data Source eu vou mudar o nome dele para DT. E aqui esse DT não significa designação temporária, é de Data Source. Data poesia. E esse carinha aqui vai se chamar TBL poesia. Bom, esse componente tem que enxergar esse aqui. Então eu vou configurar aqui, ó, dataset TBL poesia, tá vendo? É o mesmo nome. Eles têm que se comunicar. Esse aqui já enxerga
esse componente já enxerga esse. Agora eu vou configurar esse aqui, o componente tTable. Qual é o nome do banco de dados? O alias. Qual é o alias que eu criei? Poesia. E qual é a tabela que ele vai enxergar? Qual é o arquivo que ele vai enxergar? Vou informar aqui nessa propriedade. O arquivo se chama poesias.db. Está vendo como é que é fácil? Bom, agora lá em cima, na parte superior, eu vou ativar a minha tabela. Está vendo? Está active false, eu vou colocar true. Ok, ativei. Vou clicar com o botão direito em cima da tabela. Field Editor, né, editor de campos. Observa o que vai acontecer agora. Botão direito aqui no Field Editor. Add all field, adicionar todos os campos. Todos os campos que nós criamos, eu vou selecionar. Olha só que coisa bacana, que sensacional que vai acontecer agora. Eu arrasto esses caras para cá e solto. Confirmo e bingo! Estão lá os campos que nós criamos. Rapidinho. Jogo isso mais para cá. Professor, mas é rápido assim para criar? É rápido, é ligeiro. Quem sabe, sabe. Não tem para onde correr, não. Quem sabe, sabe. Vou melhorar aqui o layout do form. Eu vou precisar também de um componente DB Navigator para controlar a navegação do meu banco de dados. Mas, professor, eu tenho que usar, eu sou obrigado a usar o DB Navigator? Não. Se você tiver já uma certa experiência em programação, você pode criar esses botões aqui individualmente de maneira personalizada, mas essa já é uma outra história. Eu vou ativar o DB Navigator. Ele vai enxergar o componente Data Poesia. Certo? Já está ativado. Aqui, quando esse formulário abrir na tela, quando ele for executado, eu quero que esse campo, o campo autor, receba o foco. E não esse aqui, porque esse campo aqui ele é autoincrementável, ele vai automaticamente se preencher. Eu vou até colocar esse cara aqui com uma outra cor. Vou colocar a cor dele como cinza para o usuário perceber. Vamos ver se tem um cinza mais clarinho aqui. Para o usuário perceber que não precisa mexer nesse cara. E vou colocar ele como somente leitura. O usuário não vai mexer aqui. Eu quero que o foco seja aqui embaixo, no dbedit2. Então eu vou clicar no form, vou aqui no evento, eventos, vamos procurar aqui onCreate. Tem o onCreate, tem o onShow também. Vamos procurar o onShow. Onde que você está? Aqui, onShow. Na hora que for exibido o formulário, aqui abriu o evento onShow do form, eu vou colocar aqui dbedit2.set focus. Set focus. Isso vai jogar o foco. Mas quem é esse dbedit2, professor? dbedit2 é esse cara aqui, ó. Quando eu clico nele aparece o nome dele aqui, dbedit2. Ele vai receber o foco na hora que o formulário abrir. Rapaz, eu acho que já acabou. É muito fácil. Vamos testar aqui agora. Vou dar clicar aqui em executar. É tão simples que já está no final. Deu um erro aqui, não consegui criar o arquivo de saída. Nós sabemos resolver isso. Como é que resolve? Vamos salvar. Salvar dentro da pasta fonte, onde vai ficar os arquivos fonte. Eu vou salvar com os nomes convencionais mesmo. Se você quiser, você poderia mudar aqui, tá? O nome do projeto. Vou chamar de mestre máximo. Aí, beleza. Faltou colocar um underline aqui, senão me dá erro. Underline. Show de bola. Salvar. Beleza, salvei. Vou fechar. Abrir novamente. Vamos averiguar se a gravação está ok. Tá, já está se prolongando muito. Está na hora de finalizar. Vamos abrir o arquivo.
Beleza, tá aí. Agora executar para fazer um test drive. Já abriu, ó, jogou o foco aqui. Quem é o autor? O próprio Pablo Mestre Máximo. Título da poesia. Onde eu já tinha um aqui na memória, vou jogar ela aqui, ó. Vou jogar aqui. Esse é o título dela. Essa poesia. Vou colocar o título aqui. Vamos cadastrar, clicando nesse botão. Cadastrou. Vamos ver se cadastrou. Já está navegando aqui. Já temos a poesia cadastrada. Se eu quiser cadastrar outra, professor, clico aqui. Quem é o autor? Ele de novo. Título. Vamos pensar numa poesia aqui. Deixa eu ver uma que já tem na mente. Um piscar de olhos. Aí ela começa assim. Se a velocidade da luz é constante. E aí vai embora. E as distâncias são irrelevantes. É uma das mais bonitas. Aí eu venho aqui, ó, salvar. Já temos duas poesias cadastradas. Aqui eu navego. Uma, duas. Professor, se eu quiser que o sistema leia para mim? É aquele esquema que a gente já viu na videoaula anterior. Você põe a tecnologia de voz aqui, o TTS. Tranquilo? Pois é, já fechou, já foi. O banco de dados está na... Vocês já estão dominando. Galera, até a próxima e tchau.